O cenário global está mais instável e isso já começa a impactar diretamente a indústria colchoeira. Foi com esse pano de fundo que a Abicol realizou no dia 14 de abril em São Paulo a segunda reunião de associados de 2026. O encontro reuniu empresas do setor para discutir comércio internacional, competitividade e os caminhos da indústria diante de um ambiente mais volátil e menos previsível. É a partir dessas discussões que começamos o episódio de hoje. Abicol News. Informação estratégica para quem lidera a indústria de colchões no Brasil. Com o avanço do protecionismo e a reorganização das cadeias globais, a indústria brasileira passa a operar em um cenário mais competitivo, mas também com novas possibilidades. A questão central é entender na prática onde estão os ganhos e onde estão os riscos para o setor. Quem analisa esse equilíbrio é o advogado especialista em comércio internacional, Felipe Reinato. Vamos ouvir. O que está acontecendo na China nesse momento, e em certa medida na Ásia, é uma redução no patamar de crescimento, uma consolidação das classes médias, uma consolidação dos padrões de consumo, e isso faz com que toda aquela capacidade produtiva instalada, ela não seja utilizada para atender o mercado doméstico. E, aliado a isso, a gente passa a ter um excedente produtivo muito grande. Então, a gente tem um overcapacity e um excedente produtivo grande na China que precisa ser, de algum modo, escoado para o resto do mundo, e isso é escoado por meio de exportações. A gente sabe, né, um produto fabricado na China, ele é feito a um custo muito inferior que um produto fabricado em outros países ocidentais, e isso se explica por diversos fatores. Mas o fato é que quando esse produto ele entra no mercado e na dinâmica do comércio global, ele entra a um custo, a um preço muito baixo, muito mais competitivo. Essa dinâmica é o que guia determinadas políticas protecionistas, e isso se acentua muito de 2024 para cá. Isso coincide, em certa medida, com a posse do Trump e o segundo mandato dele no governo dos Estados Unidos, mas também coincide com a acentuação desse fenômeno que ocorre na China e nas economias asiáticas. Para o setor de colchões, o protecionismo ele pode ser uma faca de dois gumes. Olhando para o lado bom, digamos assim, do protecionismo, quanto mais protecionista o Brasil é com relação ao setor de colchões, menos pressões de concorrência externa o setor vai ter. A questão é que hoje, do ponto de vista tarifário, nós temos poucas barreiras para os colchões. Nós temos apenas a tarifa normal da tarifa externa comum, que é adotada no Mercosul, mas nenhuma medida para a proteção dos colchões foi adotada. E pelo contrário, o que nós tivemos foi a elevação de alíquotas para as matérias-primas e insumos que são utilizados na fabricação de colchões, ou então a instituição ou a renovação de medidas de defesa comercial como direitos antidumping, como a gente viu no caso dos polióis. A minha expectativa é que esse fenômeno ele tenda a se balancear com o tempo, mas isso ainda vai demorar. Primeiro porque a gente ainda tem uma pressão grande de política externa que orienta para o protecionismo, e segundo porque essa dinâmica da economia global não mudou. Outro ponto importante é o acordo entre Mercosul e União Europeia. Um movimento que pode abrir mercado, mas também aumentar a concorrência interna ao longo dos próximos anos. A pergunta aqui é: o que esse acordo muda, de fato, para o setor colchoeiro na prática? Primeiro, é que eu acho a principal notícia do comércio internacional em anos. Primeiro porque o acordo representa o maior acordo de livre comércio entre blocos do mundo. Então a gente já imagina a importância que esse acordo vai ter no Brasil e na região para as economias locais. Mas não é só isso, né? É um acordo cujas negociações foram iniciadas em 1999, portanto essas negociações atravessaram inúmeros governos dos mais diferentes perfis ideológicos, tanto aqui no Mercosul quanto na União Europeia, e o consenso que se chegou, e foi um consenso bom, foi de liberalização comercial para quase a totalidade do universo tarifário de ambos os blocos. Então a gente está falando de um acordo
de livre comércio de fato. O acordo, ele na verdade é composto por outros 2 acordos, né? Existe o acordo de parceria, que é um acordo mais abrangente, e esse acordo de parceria vai estabelecer diversas diretrizes que cada um dos blocos vão ter de seguir em diversas matérias. Então são diretrizes em matéria ambiental, de sustentabilidade, de respeito a povos originários, de respeito às convenções internacionais do trabalho, de questões relacionadas a compras governamentais, enfim, há uma série de diretrizes que deverão ser respeitadas de lado a lado para que o acordo ele seja implementado de forma integral. Esse acordo de parceria, que é o acordo mais abrangente, ele foi submetido a uma consulta no Tribunal da Comunidade Europeia. Enquanto não tiver um veredito, esse acordo não pode entrar em vigor lá. Então, muito provavelmente, a gente vai ainda ter de esperar alguns anos, o prazo médio é que seja 2 anos, até a gente ter uma decisão da Corte Europeia, mas a gente vai ter de esperar esse prazo para que os países europeus ratifiquem esse acordo e o internalize dentro dos seus ordenamentos jurídicos. Mas a boa notícia é que o acordo também é formado por um acordo de execução provisória ou acordo interino, que é um acordo que vai tratar puramente das questões comerciais. E é nesse acordo em que vão constar todos os detalhamentos sobre a liberalização do comércio. A liberalização do comércio ela não vai ser imediata, ela vai ser gradual e vai ser dada de forma gradual e aos poucos ao longo dos anos. Entra em vigor ainda em 2026, que é a expectativa da própria União Europeia. No setor de colchões nós teremos 10 anos até zerar todas as tarifas de importação de lado a lado. Em cada ano, essa tarifa vai sendo gradualmente reduzida até se chegar a zero. Com relação aos colchões, é evidente, né? Em 10 anos, nós teremos tarifas zeradas para os colchões europeus aqui no Mercosul e aqui no Brasil. Isso pode representar um desafio para a competição e para a competitividade dos fabricantes brasileiros. Então, é por isso os fabricantes brasileiros eles têm de começar a tentar entender esse acordo, entender o que de melhor pode ser extraído dele. E uma das coisas boas é que, por outro lado, as tarifas de importação na União Europeia também vão ser zeradas, ou seja, isso abre uma janela de oportunidade para que os fabricantes brasileiros pensem em inserção internacional no mercado europeu. Promoção comercial, inserção internacional não é algo que se faz do dia para a noite, portanto, é interessante começar a pensar em trabalhar nessa agenda desde já. Mas, por outro lado, ainda a gente também tem a previsão da redução das tarifas para zero com relação aos insumos e matérias-primas que são utilizados na fabricação dos colchões. E alguns deles têm mercados fortes na Europa, como, por exemplo, alguns fios têxteis, algumas fibras têxteis, enfim, algumas partes estruturais dos colchões, enfim. Essas matérias-primas, esses insumos, tem previsão também de terem a tarifa zerada aqui no Mercosul. Isso significa que o setor poderá ter acesso a esses insumos em condições melhores das que são tidas hoje, pelo menos do ponto de vista tarifário. Obrigada, Felipe Reinato, pelas contribuições. Além do cenário internacional e dos movimentos de comércio, a reunião também trouxe um olhar direto para o impacto econômico no dia a dia da indústria. Hoje, o setor já sente os efeitos de um ambiente mais pressionado, especialmente nos custos. A relação com o petróleo, a cadeia petroquímica e o transporte passam a ter um peso ainda maior na operação. Sobre esse assunto, vamos ouvir Gustavo Locke, especialista em dados de mercado. O primeiro impacto direto trazido pelo conflito do Oriente Médio é justamente no que envolve o petróleo e seus impactos ao longo da cadeia. Então, a indústria colchoeira ela é uma indústria que depende de produtos, de matérias-primas que acabam vindo da parte petroquímica, e isso acaba tendo um impacto direto com o aumento ali do preço do barril do petróleo e, consequentemente, também toda a parte do custo de transporte. Então, dentro do próprio transporte interno brasileiro, nós já vimos uma pressão no custo do frete.
fosse ali pelo movimento de maior fiscalização da tabela de preço mínimo da NTT, as dificuldades com mão de obra, custos extras que se tornaram obrigatórios ao longo dos últimos anos. Então nós já vimos com uma pressão por custo do frete e agora com o aumento do diesel, essa pressão se torna ainda maior. Então esse é o primeiro impacto que a gente acaba tendo aí de forma direta. E um ponto importante de ressaltar é que, embora o petróleo, o preço do barril já tenha atingido historicamente valores até maiores do que os que nós estamos observando agora, a expectativa é que, mesmo com uma trégua ou uma resolução dos conflitos no Oriente Médio, o preço do barril do petróleo não volte tão cedo aos mesmos patamares que nós tínhamos antes desse início do conflito. Então, isso que nós temos aí de primeiro impacto já referente ao aumento do preço do barril do petróleo. Mesmo com o faturamento do setor se mantendo próximo das projeções ao longo de 2025, o momento exige atenção. O cenário que antes indicava queda de inflação e juros mais baixos começa a mudar, trazendo novas pressões e principalmente mais incerteza nas decisões. Gustavo Locke detalha os principais pontos de atenção para a indústria. É excelente esse assunto de quais são os pontos de atenção das indústrias aí nos próximos meses em função de tudo que vem acontecendo. Podemos destacar, primeiro, nós vínhamos num cenário aqui no Brasil de diminuição da inflação. Nós tínhamos um período aí com a inflação mais alta e tudo apontava para essa redução da inflação e consequente redução na taxa de juros. Agora que nós temos aí aumento do preço do barril do petróleo, consequentemente aumento do preço do diesel e de outros materiais derivados aí da indústria petroquímica, nós temos uma nova pressão na inflação. Exatamente como tudo vai se comportar, nós estamos ainda no início do processo, então não tem como fazer uma previsão de maneira mais assertiva, mas o cenário que nós temos é ficar atento com essa parte dos reajustes de preços e também traz um desafio extra para o produtor, que é a própria incerteza. Como nós estamos com um cenário com aumento de preços, fica a dúvida. Será que se eu comprar agora, eu corro o risco de no mês que vem o item estar mais barato, o material? Ou não? Por mais que esteja mais caro agora, vale a pena eu fazer a compra, porque mês que vem pode estar mais alto ainda. Então, esse é o principal ponto de atenção. Infelizmente, não temos uma bola de cristal, algo mágico para conseguir ter a previsão exata do que vai acontecer, mas entender esses movimentos acaba sendo algo crucial aí para os nossos produtores. E diante de um ambiente com mais custo, mais volatilidade e menos previsibilidade, a leitura final passa por postura. Como que a indústria deve se posicionar diante deste cenário? E a principal orientação que começa por não ter desespero. Não adianta nós nos desesperarmos por cenários de incerteza, previsões às vezes pessimistas. Já não é a primeira crise que nós passamos a nível mundial, já passamos por diversas outras, e é natural, no começo, sempre ter essa parte mais pessimista, mais alerta. Mas ao longo do tempo, entender como que o mercado vai reagindo, as pessoas vão continuar tendo demanda por colchões, é um produto que acaba ocorrendo troca de tempo em tempo dentro das residências, nós temos novas construções, então é um produto que ele acaba tendo uma resiliência até um pouco maior quando comparado com outros setores. E a partir disso é esse entendimento com o mercado, a importância da conversa, do diálogo com a cadeia, com os próprios concorrentes, para conseguirmos agir como um setor de forma mais forte e consolidada. Obrigada, Gustavo, pelas contribuições. Outro tema que ganhou destaque na reunião foi a implantação do Laboratório de Colchões no Brasil. O projeto tem potencial para ampliar a capacidade de testes, dar mais agilidade às avaliações e fortalecer a estrutura de qualidade do setor. A expectativa é entender qual será, de fato, o papel desse laboratório dentro da indústria.
Quem comenta o assunto é o diretor-geral do Ibametro, Thales Dourado. Vamos ouvir. A implantação do laboratório de colchões representa um avanço importante para a infraestrutura da qualidade no Brasil, com destaque especial para a Bahia. A expectativa do Ibametro é estruturar um laboratório com capacidade técnica para realizar ensaios confiáveis em colchões de espuma. Inicialmente, serão realizados ensaios para determinação da densidade da espuma e do teor de cinzas, seguindo as normas e critérios já estabelecidos. O foco é garantir medições precisas e resultados consistentes. Além da estrutura em si, a mudança prática para a indústria passa pela operação. Com testes mais próximos e acessíveis, a tendência é reduzir custos e aumentar a eficiência no atendimento às exigências técnicas. Na prática, a indústria passa a contar com testes realizados na Bahia, com mais rapidez e proximidade. Isso facilita o processo de avaliação dos produtos, Com o laboratório estruturado no Estado, reduz custos operacionais e dá mais eficiência no atendimento às exigências técnicas. Esse avanço também chega ao consumidor. A expectativa é de mais segurança, mais controle e mais confiança nos produtos disponíveis no mercado. Para o consumidor, isso significa produtos testados com mais rigor e controle. Os ensaios verificam aspectos como a resistência, a durabilidade e a segurança, o que aumenta a confiança naquilo que está sendo colocado no mercado. Obrigado, Thales Dourado, pelas contribuições neste episódio. A reunião de associados reforça um ponto importante. O setor está inserido em um cenário global mais exigente e isso muda a forma de competir. Ao mesmo tempo, abre espaço para evolução, seja na atuação internacional ou no fortalecimento da qualidade técnica. O desafio agora é transformar esse contexto em estratégia. Esse foi o Abicol News especial Reunião de Associados. Para seguir acompanhando os temas que impactam o setor, acompanhe o canal Abicol no Ar. Até a próxima! Esse foi o Abicol News. Compartilhe esse episódio com seus gestores e equipe. Informação compartilhada fortalece o setor.